Irmãos, por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Vou falar sobre um tema muito importante. Eu preciso da sua atenção, porque eu quero muito que você compreenda a profundidade do que será pregado aqui, a importância desse tema e como é necessário a igreja entender isso. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Eu vou me esforçar para acabar e até o versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: portanto, lembrai-vos, leia mastigando aí, de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Eu chamo a atenção a você para o versículo 12. Naquele tempo, esta vez, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas eu chamo a atenção a você agora para o mas de Deus. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes e corações para entender os mistérios grandiosos, riquíssimos da Tua palavra. Ó Senhor, como somos limitados no tocante à grandiosidade das riquezas, das pérolas que há diante dos nossos olhos. Mas, por favor, seja misericordioso conosco, nos faça entender, ser edificado, traz luz ao texto, corações e mente, para que nós, entendendo a Tua palavra, Tu, somente Tu, receba glórias nisto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito oportuno, muito pertinente, muito necessário. Hoje eu quero falar sobre a união dos gentios e dos judeus pela cruz de Cristo. É um assunto que você tem que manejar bem. A união entre gentios e judeus. Talvez você já parou para pensar: o que aconteceu com gentios e judeus? Né? A salvação veio dos judeus. No começo era um povo. Depois, de repente, de um povo de Israel, chegou-se a ser uma igreja. Mas como ficou as etnias, a distinção? Quem é quem agora no plano salvífico de Deus? Então, hoje eu quero mostrar claramente que não existe dois povos de Deus. Não existe duas igrejas, porque eu quero deixar claro para a igreja que tem um povo aí fora que acredita que existe dois povos. Eu não sei se é duas igrejas.
Já chegaram a dizer para mim que eu disse, então é duas igrejas? Sim, é duas igrejas. Então, quem acredita que tem duas igrejas e dois povos? Mas esse texto é um espetáculo. Porque não existe dois propósitos de salvação de Deus. Um propósito para a igreja de uma forma e outro propósito para Israel de outra forma. Então eu quero deixar claro que o propósito de Deus é um só, por meio de um só meio, que é a cruz de Cristo. Salvar tanto gentios quanto judeus e fazer de dois povos um povo, uma igreja eleita de judeus e de gentios, tornando-se um povo por intermédio da cruz de Cristo. Esse assunto é tão importante, irmãos, que implica também até na questão escatológica do arrebatamento da igreja. Porque se eu creio que a igreja é um povo e Israel é outro povo no tocante ao plano salvífico de Deus, se eu creio que a igreja não tem nada a ver com Israel e Israel não tem nada a ver com a igreja, então realmente eu vou ter que crer em dois arrebatamentos. Eu vou ter que crer em um arrebatamento da igreja primeiro, invisível, e depois eu vou ter que crer em um segundo arrebatamento, realmente como os dispensacionalistas dizem. Ou seja, eu vou ter que crer que haverá uma terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira, quando ele veio em carne e morreu por nós, e foi assunto ao céu, e prometeu voltar mais uma vez, definitivamente, para buscar a sua igreja. Aqui se dá a segunda volta. Qual foi a primeira vinda de Jesus na terra? Quando ele veio, morreu por nós, encarnou, veio em carne, nasceu, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, prometendo voltar quantas vezes mais? Mais uma, que é a segunda vez. Mas se eu crer que Israel é um povo e a igreja é outra, então eu vou ter que crer em um terceiro arrebatamento. Eu vou ter que crer em uma terceira volta de Jesus. Porque como Israel não é igreja, olhe bem para isso, mas é povo de Deus também, então eu vou ter que crer em uma terceira vinda do Senhor para salvar quem? Israel. Porque é um povo diferente. E assim como os dispensacionalistas dizem, Cristo vem à terra, vai haver a batalha do Armagedon, o bem contra o mal, o Senhor vence o mal, estabelece o seu reino aqui na terra. Quem crê assim é os dispensacionalistas, tá? E trata com Israel, o seu outro povo, inicia o seu reinado de 1000 anos na terra. Durante esse tempo, Israel será salvo separadamente da igreja. Ou seja, então nesse caso, o Senhor tem dois povos, um é a igreja e outro é Israel. Não seria muito confuso, não, irmãos, isso? Isso é muito confuso, muito antibíblico, sem fundamento nas escrituras. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Que Jesus vai vir à terra, levar a igreja sobe secretamente, depois ele vem, literalmente, a batalha do Armagedon acontece, o bem vence o mal, o Senhor estabelece o seu reino na terra, e nesse período de 1000 anos ele salva o seu outro povo, Israel, que não era a igreja. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. A Bíblia nos ensina algo completamente diferente. É exatamente sobre isso que esse livro de Efésios vai falar claramente para nós. Que Deus só tem um povo, uma igreja, e esses povos foram unidos pela cruz. Cristo tornando-se uma igreja feita por gentios e por judeus. Então vamos para o texto aí, vamos lá. Efésios capítulo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Até aí. Veja, o apóstolo Paulo, ele faz pelo menos 3 impressionantes, desafiadoras reivindicações nesse texto do Novo Testamento sobre a igreja aqui. Número 1, ele vai falar sobre a indispensabilidade, grave isso, da igreja. Primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, do versículo 11 desse capítulo até o versículo 13, Paulo vai tratar da indispensabilidade
da igreja. Número 2, do versículo 14 ao versículo 18, Paulo vai tratar da infraestrutura da igreja. E número 3, do versículo 14, do versículo 19 ao 22, Paulo vai tratar da intimidade da igreja. Ele separou em 3 partes todo esse tratamento teológico que nós vamos ver aqui. Vamos ver então, em primeiro lugar, a indispensabilidade da igreja, do versículo 11 ao versículo de número 13. Esse, portanto, aqui, irmãos, é um desafio para nós analisarmos o que aconteceu antes, para nós analisarmos o contexto dessa passagem. Ele começa dizendo para nós lembrar: lembrai-vos de quem outrora vós, gentios, na carne. Paulo começa o texto nos chamando até o que? Uma lembrança. Isso nos remete ao contexto dessa passagem. Isso nos faz voltar um pouco no tempo, lá para os versículos. Primeiro, vamos lá, leia comigo o versículo aí, primeiro do capítulo 2, para nós entender isso. Quem éramos nós? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Veja a importância de entendermos o que éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo é judeu, irmão, e israelita, da tribo de Benjamim. Mas ele, observe que ele se coloca na lista desses depravados. Ele se coloca na lista daqueles que andavam fazendo a vontade. Ele disse: éramos. Paulo é judeu. Qual é o problema que está havendo aqui? Etnias. Tem quantos povos? Quantas igrejas? Quantos tipos de salvação? Paulo se coloca no meio da depravação. Paulo está dizendo assim: tanto gentil quanto judeus era depravado, pecou contra o Senhor. Agora, veja, se tanto gentios como judeus eram por natureza filhos da ira, como também os demais, então por que razão Deus, no seu plano salvífico, salvaria Israel de uma forma e a igreja de outra? Se os dois povos são culpados de pecar contra a mesma lei de um mesmo Deus. Está vendo como Paulo é inteligente? E aí o texto deixa claro que tanto o judeu quanto os gentios depende de quê? Da riqueza da misericórdia, do grande amor que Deus nos amou. Que todos os dois povos estavam mortos nos seus delitos e pecados, e que todos os dois povos foram vivificados, ganharam vidas por intermédio de quê? Da mesma cruz, do mesmo Cristo. Que todos os dois povos foram salvos mediante o quê? A mesma graça. Versículo 8 aí, por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, judeus. Para quem que Paulo está dizendo que não vem de vós? Mas para os judeus que achavam que a salvação vinha das obras. Paulo está dizendo: isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse era um dos maiores problemas dos judeus, irmãos. Eles acharem que precisava de obras, de justiça própria, de fazer para serem salvos. Por isso, mesmo depois de Cristo, alguns confiavam na circuncisão para a salvação.
Ou seja, a salvação por meio de obras meritórias. Exatamente por isso que havia uma parede entre gentios e judeus. Porque os judeus, preste atenção, senão você não vai entender. Porque os judeus gabava-se de eles ser o povo da aliança. Porque a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Cristo é judeu. E o pacto judaico era que ao 8º dia de nascido, todo menino, toda criança tinha que ser circuncidado para fazer parte do pacto da aliança de Deus. Mas isso durou, irmão, até a vinda de Cristo. Depois que Cristo vem, essas coisas não fazem mais sentido. Veja bem, por isso no lugar da circuncisão ficou o batismo. Antigamente, na antiga lei, era a circuncisão. No lugar da circuncisão, que o povo tinha que ser circuncidado, o menino com 8 anos, homem, tinha que ser circuncidado para fazer parte. Mas no lugar da circuncisão, quando Cristo vem o batismo em nome de Jesus. Mas alguns, escute bem, não entenderam isso. Eles queriam continuar com as regras de homens, mandamento de homens e ensino de homens. E tentaram infiltrar sorrateiramente isso dentro da igreja. Como nós vemos em Gálatas capítulo 1. Primeiro, Paulo mostrando o que lá em Gálatas 1? Os punhos, dizendo o que? Ainda que ele mesmo, ou um anjo do céu, descesse a vós e pregasse evangelho, além do que vós temos pregado, seja amaldiçoado. O que era que eles estavam fazendo? O que era que estava acontecendo lá? Os judeus de Jerusalém insistiam que os gentios deveriam não apenas acreditar em Jesus Cristo e na sua graça para serem salvos, mas também eles deveriam circuncidar-se. Desse modo, assumindo o compromisso de observar as tradições judaicas como caminho para a salvação. Ou seja, era desse jeito que eles pensavam. E é por isso mesmo que os gentios, sendo salvos pela graça de Cristo, eles olhavam para os gentios como incircuncisos pagãos. Agora você entende aí o começo do versículo 11, quando diz assim: chamados incircuncisos. Está vendo que tem que ter um plano de fundo para você entender? Por que eles eram chamados incircuncisos? Porque os judeus olhavam para os gentios dizendo: não circuncidou não? Não fez as leis certinho do pacto? Incircunciso. E o que significa incircunciso? Pagão. Eles não acreditavam que só a graça de Cristo era suficiente. Por isso o versículo 11 começa dizendo: lembre que vós outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por quem? Olha aí, por aqueles que se intitulam circuncisos, judeus. Esse é o pano de fundo aqui que Paulo está dizendo. Vocês, gentios, eram chamados pagãos por aqueles que se acham circuncisos, judeus. E por isso Paulo está aqui mencionando aqui a palavra incircunciso. Por isso havia grande conflito, ódio. Olhe bem, irmãos, para você entender a palavra parede aí, porque senão você não vai entender a parede de separação. Por que Deus fez de 2 povos um? Havia uma parede. O que é que separava? Por isso que eu estou voltando esse pano de fundo para vocês entenderem. O que separava gentios e judeus era a circuncisão, essas leis cerimoniais, o templo, as escritas do templo, separava gentios de judeus. Os gentios não se circuncidavam, porque pela pregação do evangelho de Paulo, pela graça, eles foram salvos. Os judeus não criam assim, tinha que circuncidar, porque se não se circuncidasse, era considerado como um pagão. Diante disso, o que acontecia? Levantava-se uma parede entre eles. Eles se tornaram, houve um grande conflito, um ódio e uma parede de separação entre gentios e judeus. Porque eles não entendiam, olhe bem, que o pacto da circuncisão agora não era mais no prepúcio, na carne do menino, mas agora era no coração.
Os judeus não entendiam que esse pacto agora não era mais pegando a pele da parte íntima do menino e cortando com a pedra. Mas não era, agora esse pacto era no coração. O que tinha que ser circuncidado agora era o coração em Cristo. O que tinha que ser convertido agora era o coração em Cristo. Mas eles não conseguiram compreender isso. Então aqui no versículo Paulo mostra 11 que essa parede de separação, esse muro foi derrubado. Eu tinha que mostrar para vocês primeiro de onde, como se iniciou esse muro, para você entender a profundidade do tratamento de Paulo aqui aos Efésios. Por isso que aqui agora Paulo está mostrando para nós como foi derrubada essa parede de separação. Esse muro foi derrubado, que os gentios e os judeus foram unidos pela cruz de Cristo. Essa inimizade, circuncisão, lei cerimonial, templo, povo judeu é o povo do pacto, eu obtenho a salvação. E os gentios? Os gentios são os pagãos, sem Deus no mundo. Você entende agora a palavra? Sem Deus no mundo. Era assim que os judeus viam os gentios, eu e você, os gregos, os bárbaros, os romanos. Eles olhavam para nós assim: esse povo é pagão, esse povo anda sem Deus no mundo, esse povo não tem Deus para adorar, não tem promessa, não tem esperança. Não é assim que está escrito aí no texto? Leia aí para ver se é isso aí, versículo 12. Leia aí. Naquele tempo, estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que o povo gentil era olhado, tratado, e era assim que nós estávamos. Quando essa inimizade acabou? Essa inimizade acabou quando Cristo morreu na cruz, tanto por judeus quanto por gentios. E é isso que esse versículo 11 vai tratar. Do versículo 11 até o 22, vamos ver. Sabe o que é que nós vamos ver aqui? O poder de Deus na igreja. Do versículo 11 ao versículo de número 22, nós vamos ver o poder de Deus na igreja. Irmãos, preste bem atenção, porque é um tratamento muito profundo aqui. Muito profundo por causa das diferenças. É muito difícil, irmão, você unir povos que pensam muito diferente. Eu quero que você entenda isso. Judeus e gentios era algo completamente diferente. Para você ter uma noção, eles se odiavam. Essa era a parede. Os judeus odiavam os gentios e os gentios odiavam os judeus. Com isso, o que estava no meio deles? Uma parede. Porque os judeus batiam no peito, gabavam, dizendo: a salvação vem de nós, está em nós, nós somos do pacto. Eles são pagãos, sem Deus e sem esperança no mundo. Estamos aqui diante de nacionalidades diferentes, etnias diferentes, classes socioeconômicas diferentes, níveis acadêmicos diferentes, pessoas de orientações espirituais, de níveis diferentes. Eu quero que você olhe para esse texto assim, porque senão você não vai entender. Nós estamos aqui diante de pessoas de classes socioeconômicas diferentes, mais uma vez, níveis acadêmicos diferentes, pessoas de orientações espirituais diferentes, sim ou não? Claro, os judeus tinham espiritualidade diferente dos gentios. Então, havia muita diferença. Pessoas que tinham agora poderosamente sido unidas em uma comunidade de fé. Nós vimos aqui, irmãos, o grandioso poder do Evangelho de Deus. Por isso o Evangelho é dunamis. A palavra dunamis significa dinamites, uma bomba poderosa. Esse é o significado da palavra Evangelho. Dunamis. Uma dinamite que cai dentro do homem, irresistivelmente explode e o transforma de dentro para fora. E é o que nós estamos vendo aqui, o dunamis de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por intermédio de quê? Da cruz. Cristo, Deus une pessoas de pensamentos. Olhe para isso, é aqui onde está o poder, aqui onde está
a joia do texto. Deus une pessoas por intermédio da cruz de Cristo, de pensamentos completamente diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes de pensar, e coloca essas pessoas unidas em um mesmo lugar, em um mesmo propósito, em uma mesma concordância. Em uma mesma comunhão, com todas essas diferenças, exatamente porque o que nos une é mais forte do que as diferenças que nos separam. Você entende isso? Aquilo que uniu judeus e gentios foi mais forte, se você não entender isso aqui, do que as diferenças que eles tinham uns dos outros, que os separavam. E não era pouca não as diferenças, mas a cruz, o elo da cruz, é algo tão poderoso que uniu em uma mesma família judeus e gentios. Em Cristo, com todas essas diferenças, nós se tornamos um só. Meu Deus, que evangelho poderoso esse, capaz de fazer que palmeirenses e corintianos, flamenguistas e vascaínos sentarem juntos no mesmo lugar, em uma mesma concordância, em uma plena união, em concordância no mesmo amor, para darem glória ao mesmo Deus, todos juntos no mesmo ambiente, jogando no mesmo time. Você entende isso? Isso aqui eu trago humanamente para você entender, entre judeus e gentios, o que o evangelho faz. Isso só a cruz de um Cristo glorioso, mediante ao seu poderoso evangelho, pode fazer povos tão diferentes tornar-se um só nele. O poder de Deus estava sendo manifestado internamente e individualmente aqui, irmãos. Mas o seu poder também estava sendo manifestado relacionalmente e corporativamente. Do versículo 11 ao versículo 13, você foi retirado de uma comunidade e enxertado em outra comunidade. Leia comigo aí, vamos lá, versículo 12. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas estava longe, meu irmão. Longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então os cristãos hoje, em Cristo, saíram do paganismo, da comunidade pagã, para a comunidade da igreja. Isso fica bem claro para nós aqui no texto, irmãos, que nós éramos quem nós éramos. Note antes quem nós éramos e o que foi feito por nós. Que miséria, que tristeza e que ruína está o homem que vive nesse mundo longe de Deus. Aqui está explícito o estado do homem que vive longe de Deus. Leia de novo e pense em algum homem agora. O estado do homem que vive sem Deus é esse aqui agora, no versículo 12. Talvez você está lendo aí, mas não parou para pensar na profundidade da informação que se encontra no versículo 12. Talvez você pensou e parou como coisa pequena. Não, naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Olha, isso é pouco isso. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Diga aí um homem desse jeito. Está na miséria, irmãos. Você entende? Agora nós estávamos assim, sem promessa. O homem sem Deus está exatamente assim agora, andando nesse mundo, à deriva, sem promessa, sem saber para onde vai, aonde vai passar a eternidade, qual é o sentido da sua vida, sem Deus no mundo. Esse é o estado do homem sem Deus aí, e foi o seu estado um dia, meu irmão. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso aqui é para nós ver, irmãos, o valor da nossa salvação. Para mostrar, irmãos, o valor que tem a nossa salvação. Textos como esse aqui é para nos mostrar da miséria, da calamidade, do estado precário que nós se encontrávamos outrora. Era assim que nós estávamos, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem promessa. Meu Deus, o que um homem desse tem? Não tem promessa de eternidade. Sem Deus no mundo,
esperança de vida sem Cristo, estranho no tocante a Deus, está aí, estranho às promessas. Nós estávamos perdidos, irmão, completamente perdido. Quando você olha para o que foi feito, você diz: como eu tenho motivo para ser feliz. Ah, meu Deus, como eu tenho motivo para estar contente. Nós temos motivo para viver contentes e não temos motivo para viver triste. Olhe para isso, irmão. Olhe quem éramos. Olhe o que foi feito por nós. Olhe onde Deus nos colocou. Nos enxertou na família dele. Está aí escrito. Deus nos deu o quê? Uma família eterna. E nos fez um nele. Hoje, não somos mais separados. Não somos mais estranhos às alianças. Hoje, somos da aliança. Hoje, temos as promessas. Olhe para isso, irmão. Hoje você não é mais separado. Hoje você não é mais estranho. Hoje nós somos da aliança e hoje temos a promessa. Hoje não andamos mais sem esperança. Hoje temos a esperança e a garantia da vida eterna. Não estamos mais sem Deus no mundo. Por quê, irmãos? Verso 13 aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você não está mais sem Deus no mundo. Que tratamento espetacular aqui, Paulo. Que tratamento espetacular. Que informação solene Paulo está nos lembrando aqui. Nós temos o que agora? Um relacionamento pessoal com Deus. E isso é fato. Mas esse relacionamento está casado com o seu relacionamento com a igreja local. E é isso que Paulo está mostrando aqui. O que é que Paulo está querendo informar para judeus e gentios aqui? Que eles dois em Cristo se tornou. Vocês são uma igreja. Vocês devem viver unido agora. Não faz sentido mais, gentios e judeus, vocês viverem lá e outro cá. É isso que Paulo está tentando mostrar em todo o tempo. Mostrou a miséria dos gentios, mostrou a miséria dos judeus e mostrou como esses dois foram chegados. Estavais longe, mas agora está perto. Era estranho, mas agora não é mais. Estava sem Deus, mas agora não está mais. Tudo isso Paulo está nos mostrando. Para quê? Para que nós entendamos que não há mérito. Você foi ligado. Você foi enxertado por mérito de outro. E é por isso que não tem como alguém vir para mim dizer que é cristão, mas cultua em sua casa sozinho. Que ele é a igreja, que ele é desigrejado. Como, meu Deus do céu? Para experimentarmos o poder, nós devemos estar o quê? Enxertado em uma comunidade de fé. É isso que Paulo está tratando aqui. De amor, de verdade e de missão. É exatamente esse o contexto que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Para você experimentar o amor, nós devemos estar o quê? Enxertados. Se Deus quisesse que vocês vivessem só, Deus não fazia de dois povos uma só igreja. Aleluia. Então, para nós experimentarmos, devemos estar enxertados em uma comunidade de fé, de amor, verdade e missão. A vida cristã, irmãos, ela é sustentada e se desenvolve na comunidade da fé. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Agora escute isso. Toda noção de individualismo, que é o que nós estamos vendo aí fora com alguns, toda noção de individualismo radical, ela está, na verdade, completamente ligada, sabe ao quê? Ao paganismo. Deixa eu repetir isso aqui. Toda noção de individualismo radical, ela está, na verdade, completamente ligada ao paganismo. Quem era que queria, quem é o povo que queria andar como povo individual? Os judeus
judeus que não tinham entendimento de Cristo. Não tinha. E isso se chama, sabe o que, irmãos? Moldar um Deus de acordo com a vontade do homem, de acordo com a imaginação do homem. Vamos agora para o segundo ponto. Agora no segundo ponto nós olharemos para a infraestrutura da igreja. Do versículo 14 ao verso 18. Vamos lá. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Todo momento Paulo está falando, não está falando isso aí, irmãos? Todo momento você está vendo Paulo dizer o que aí? De ambos fez um. De ambos fez um. Paulo está enfatizando algo, está deixando claro para nós o que ele quer mostrar. De ambos ele fez um. Você não é igreja só, individual, em casa, sozinho, não. Você é igreja quando está na comunidade da fé, na comunidade do povo de Deus. Olha lá, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Agora, de novo, Paulo tratando com a parede. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Até aí, irmãos. Qual é então a base para que nós tenhamos a paz na comunidade da fé, igreja? Como nós estávamos lendo aí, que Ele é a nossa paz. Você acabou de ler aí agora. Ele é a nossa paz. Sob que base isso é construído? Será que isso foi construído por uma infraestrutura que pode resistir ao tempo? Sim, irmãos. A infraestrutura da igreja é o caráter, escute isso, trinitário do nosso Deus. Vou repetir. A infraestrutura da igreja é o caráter trinitário da Trindade do nosso Deus. A infraestrutura da igreja é a natureza trinitária de Deus. A unidade da Trindade é a base também para a unidade da igreja. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz com Deus, irmãos. Afinal de contas, nós estávamos como? Separados. Exatamente porque estávamos em guerra contra Deus. Éramos inimigos de Deus. Os primeiros versículos deixam claro não isso para nós? Sim, deixa claro. Nós éramos mortos, inimigos. Mas agora em Cristo, nós se chegamos para onde? Para perto. Estávamos longe, mas fomos reconciliados com Deus. Por quê? Porque justificado, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. Mediante a fé em Cristo. Por isso, Ele é a nossa paz. Que o texto está mostrando aí para nós. Porque por intermédio dele, aqueles que estavam longe, nós agora estão perto. Tendo derribado a parede, como já foi dito, na cruz, quando Paulo diz, tendo derribado a parede, na cruz, pelo poder do Evangelho, foi derrubada a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, porque os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Por isso toda a parede, toda a inimizade foi derrubada. Versículo 15 aí. Vamos lá. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, mais uma vez, meu Deus, será que Paulo quer mostrar isso? Para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. Não tem como não notar, irmãos, que Paulo está tratando o que está tratando aqui. Irmãos, deixa eu explicar a vocês o versículo 15. Aboliu na sua carne a forma de mandamentos e ordenanças. Cristo ofereceu em seu corpo o sacrifício final, para o qual os sacrifícios do templo apenas indicavam. Entenda bem, irmãos, apontava para ele. Tudo que ocorria no templo lá apontava para Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre esses mandamentos. Apontava tudo que
que acontecia no templo apontava para o impacto da morte de Cristo sobre o poder da lei. Para acabar com o quê? Para acabar com o que está escrito no versículo 15 aí. Com as cerimônias que a lei exigia sobre a antiga administração. Quando Cristo vai à cruz, morre, ele cumpre a lei, que todas as leis cerimoniais que ocorriam no templo, tudo que acontecia no templo, apontava para Cristo, apontava para a sua morte. Então quando Cristo morre, e aqui está o sentido do versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para quê? Para que dos dois, isso aqui tem a ver com o templo, lei cerimonial, leis que era cumprida pelos judeus, leis que separavam judeus de quem? Dos gentios, leis cerimoniais que faziam os judeus acharem que era melhor do que quem? Do que os judeus, ou do que os gentios. Quando Cristo morre na cruz, isso tudo não tem mais validade. Isso tudo não tem sentido mais nenhum. Nenhuma lei cerimonial. Cristo cumpriu a lei cerimonial lá na cruz. Por isso está escrito aqui que ele aboliu. É isso que quer dizer quando diz ele aboliu. Ou seja, não era mais apropriada essas obras, a observação das quais separava judeus e gentios. Coisas cerimoniais já não era mais necessária depois que Cristo morreu na cruz. Não precisava judeu estar indo mais lá matar o animal, como nós sabia. Não fazia mais sentido isso. Aquele animal que os judeus matavam lá, apontava para quem? Para Cristo. Estava tipificando a morte de Cristo. Uma vez que Cristo morreu, cumpriu, acabou. Nenhum animal que morra mais lá no templo não faz sentido nenhum, porque todo aquele sacrifício apontava exatamente para aquele último, definitivo sacrifício, que era Cristo morrendo na cruz para cumprir toda a lei cerimonial. Só que os judeus não entenderam isso. Eles não entenderam que isso acabou, que a circuncisão acabou, que não precisava mais oferecer sacrifício no templo, porque eles não viam Cristo como o cumprimento da lei. E é por isso que Paulo entendia, está pregando para nós e dizendo, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, porque era uma ordenança. Para quê? Para que dos dois criasse um só homem. Para que os judeus entendessem que eles não são mais privilegiados. O que é que acontece quando Cristo morre lá na cruz? Quem se lembra o que acontece no templo? O que é que acontece no templo? O véu do templo se rasga do alto a baixo. Exatamente o que separava judeus dos gentios. Você está entendendo, irmãos, isso? Quando Cristo diz, tetelestai, está consumado, entrega o Espírito, o véu se rasga lá no templo. Do alto. Por que do alto? Para mostrar que é Deus que está rasgando. E o que é que Deus está dizendo? Agora não tem separação nenhuma, não tem parede. Gentios e judeus serão salvos pelo mesmo sacrifício. É isso, irmão. Não era mais apropriado, porque Cristo cumpriu as cerimônias que eram feitas nos templos. Todas elas apontavam para Cristo e se cumprirá em Cristo. E é isso que quer dizer que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, irmãos. Versículo 15. Ou seja, um gentil na época de Paulo, para você ter uma noção, não podia nem entrar, irmãos, na área reservada do templo. Sabe por quê? Porque havia inscrições lá, escute isso, que ameaçava de morte os gentios que entrassem no santo dos santos. Mas quando Cristo morre, como foi dito aqui, o véu se rasgou do alto a baixo. Acabou a separação, acabou a parede. Um povo só, salvo pelo mesmo intermédio, a cruz de Cristo. Não há mais diferença, judeu. Você não é melhor do que os gentios. E para que isso fique bem claro mesmo, o que é que acontece no ano 70? Quem se lembra o que aconteceu no ano 70? O templo foi destruído. Porque aquele templo já não servia mais para nada. O general Tito invadiu lá Jerusalém e fez o quê? Não deixou pedra sobre pedra. Porque eles não entendiam que tudo se cumpriu em Cristo. Que o sacrifício agora é espiritual, não mais de animal. Mas o nosso corpo é que agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
De modo que agora judeus e gentios podem se chegar até o Senhor juntos. Pode se chegar até a sua presença. Não existe mais parede de separação, irmãos, que torna um povo mais especial do que outro. Você entende? Não existe. Todos podem se chegar a Deus pelo mesmo meio, a cruz, mediante a mesma graça, no poder da mesma pregação, evangelho. De modo que os judeus não entendiam que depois da morte de Cristo, nenhum sacrifício mais de animal feito naquele lugar fazia mais sentido, ou tinha validade alguma espiritual. Mas ele entendia que todos aqueles sacrifícios no templo, eles não entendiam que todo aquele sacrifício no templo apontava para Cristo, definitivamente para Cristo, e toda a lei se cumpriu em Cristo. Isaías profetizou que um dia a paz de Deus seria proclamada para os que estavam longe e para os que estavam perto. Isaías 57, versículo 19. Paulo viu o cumprimento dessa profecia de Isaías no Evangelho de Cristo. Paulo identificou que a promessa que ele ia evangelizar quem estava longe, nós. Quem estava perto, judeus. Mas ele ia evangelizar vós que estava longe, vós que estava perto. Isso se cumpriu na cruz, no Evangelho. O Evangelho de Cristo, por meio do Evangelho, o Espírito leva os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto, juntos perante ao Pai. Como você está vendo aí no versículo 16, por favor, comigo. E reconciliar-se ambos em um só corpo, é mesmo? Tudo isso foi feito para que esses dois povos fossem reconciliados em um só corpo, irmãos. Corpo, em um só corpo. Como é o nome desse corpo? Alguém pode dizer para mim? Igreja, meu irmão. Igreja de Cristo. Ou seja, judeus e gentios foram reconciliados ambos em um só corpo, que é a igreja, com Deus, por intermédio da cruz, meu irmão. Então isso aqui, fala a verdade, irmão, deixa bem claro, nitidamente para nós, que tanto judeus quanto gentios são um povo só agora, uma igreja só, unidos por intermédio de uma mesma cruz. Negar isso aqui, irmão, vou dizer, viu? É não entender, sei lá, que não tem como. Agora diga o tratamento de Paulo. O homem era teólogo ou não era? Diga se o homem era específico dos seus tratamentos teológicos. Porque eu pregando aqui para vocês, explicando, bom, muito bom. Mas veja Paulo, se coloca no lugar de Paulo, tratando esse assunto com maestria. Porque isso aqui para mim é maestria. Um homem que trata um assunto dessa forma, colocando tudo no seu lugar, mostrando o porquê em cada tempo aconteceu, o que, para que apontava, qual era o sentido de tudo, a finalidade de tudo. Paulo, por isso ele é o maior teólogo de todos os tempos, porque Paulo era fora de série mesmo. Isso aqui mostra para nós, acaba com toda a ideia que existe dois povos de Deus, está claro? Uma só igreja. Com isso, quando o Senhor voltar, vocês concordam comigo? Ele só tem um povo para buscar aqui. Que povo é? A igreja, feita de gentios e judeus, que foram unidos pela cruz de Cristo. Não existe mais inimizade agora. É um povo só. Verso 17, por favor, irmão, vou correr. Vou acabar essa mensagem. Vindo, olha aí a profecia, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Como você está vendo aí, a promessa de Isaías, vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, gentios, e paz também a vós outros que estavam perto, judeus. Pronto. Ou seja, o que é que Paulo estava tratando para nós aqui no versículo 17? Tanto judeus quanto gentios tiveram paz por intermédio da mesma pessoa, por intermédio da mesma bendita fonte, nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio da sua morte e da sua cruz. Tanto judeus quanto gentios tiveram paz por intermédio da mesma fonte. Então você não é melhor do que ele, gentio. Judeu, você não é melhor do que o gentio. Acabou isso. Versículo 18, por favor, vamos lá. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai. Ambos quem, irmãos? Gentios e judeus. Por ele ambos têm acesso ao Pai.
em um espírito. Quando uma pessoa se torna discípulo de Cristo, irmão, ela está automaticamente unida com quem? Com a Santa Trindade. Guarde isso. Quando uma pessoa se torna discípulo de Cristo, ela está automaticamente ligada, unida à Santa Trindade de Deus. Ela está organicamente vinculada ao Deus vivo. Automaticamente nós estamos vinculados, organicamente vinculados ao Deus vivo. Agora vejam isso. Isso só acontece na igreja do Deus vivo, irmãos. Coluna e baluarte da verdade. Essa unidade só acontece na onde? Na igreja do Deus vivo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Olha se vocês concordam comigo. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão unidos como Trindade Santa, assim também a igreja como comunidade da fé estão unidos em Cristo. São completamente unidos à Trindade Santa. Essa é a comunidade da fé, irmãos. Agora observe que já no paganismo, o que é que nós vamos ver no paganismo? Muita diversidade, mas nenhuma unidade. O que é que você vê no mundo? A diversidade, mas nenhuma unidade. O cristianismo bíblico é a única cosmovisão consistente. Escute isso. O cristianismo bíblico é a única cosmovisão consistente com a realidade que nós estamos vendo nesse mundo. Isso aqui não é palavra minha não, para convencer alguém. É a realidade. A única cosmovisão que realmente nos faz entender completamente a realidade do que estamos vivendo. E responder o porquê de tantos eventos catastróficos que acontecem nesse mundo de uma forma exata, clara, verdadeira e nítida. Só o cristianismo faz isso. Só o cristianismo. Só o cristianismo tem a exata e verdadeira e nítida cosmovisão das coisas que acontecem no mundo. Pode ver que diante do coronavírus, intelectuais, inteligentes, pessoas, eu via muitas delas dizer assim: não foi Deus que enviou não, o coronavírus não tem como não, Deus não mata, Deus não pode fazer isso. Como é que Deus faz isso com seus filhos? Por quê? Porque eles não têm a cosmovisão correta. Mas chega lá o cristão e diz: não, foi Deus que enviou sim. Por quê? Porque ele já fez isso outra hora lá atrás. Você entende? O cristianismo tem a verdadeira cosmovisão de tudo que está acontecendo. O ímpio não sabe responder. Por que tanta miséria, tanta coisa? O que é que ele diz? Ah, mas como é que pode? Deus? Eu não acredito nesse Deus não. Que alguns dizem que Deus não mata, que Deus não vai mandar um inferno. Eu conheço pessoas que dizem: não, Deus não manda um inferno não. Porque a cosmovisão deles são perturbadas. Eles não entendem. Eles não conseguem explicar o que está acontecendo lá fora. Contudo, eu e você tem a resposta que o mundo precisa. Por isso, o cristianismo bíblico é a única cosmovisão consistente, clara e nítida que possa trazer sentido para esse mundo caído em atribulação. O Deus que cremos, o Deus dos cristãos, é um Deus em três pessoas. O Deus dos cristãos é um Deus em três pessoas. Para você que talvez um dia já perguntou: eu queria tanto entender a Trindade. Por que três pessoas? O que é isso, Trindade? O Deus que cremos, o Deus cristãos, é um Deus em três pessoas. O nosso Deus tem uma única essência. É um Deus em essência. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. Então eles são um em essência, mas três em pessoa. Todas as três pessoas da divindade trabalham de maneira coordenada para a nossa salvação. De modo que, escute isso, o Pai elegeu, o Pai elegeu foi, ele escolheu antes da fundação do mundo. O Filho redimiu, morreu, e o Espírito Santo regenerou e santificou o seu coração. Deixa eu dizer isso aqui de novo. Todas as três pessoas da Trindade trabalham de maneira organizada para a nossa salvação. Primeiro, qual é a função do Pai na nossa salvação? Eleger.
escolher você. E a do Filho, redimir, morrer por seus pecados. E a do Espírito, regenerar e santificar o seu coração. Viu como eles trabalham livre junto? Para a nossa salvação. Irmãos, Deus sempre experimentou amor. Deus sempre foi um Deus de unidade. Qualquer tipo de sucesso, escute isso, qualquer tipo de sucesso que nós experimentarmos com amor, paz e deleite aqui na terra, está profundamente enraizado naquilo que recebemos da divindade desde a eternidade. Grave isso. Qualquer tipo de sucesso, você escutou isso? Que você experimente aqui na terra, de amor, paz e deleite, isso está profundamente enraizado naquilo que nós recebemos da divindade desde a eternidade, da fundação do mundo. Então a igreja, nós estamos enxertados nele, no mesmo tempo que o Espírito Santo está vivendo em nós. Isso é o que chamamos de uma comunidade profunda de amor. Nós experimentamos na igreja local aquilo que Deus experimentou lá na eternidade, na comunhão, unidade, comunhão e amor. Deixa eu repetir isso. Nós, eu, você, experimentamos aqui na igreja local aquilo que Deus experimentou na eternidade: comunhão, unidade e amor. Mesmo que a igreja ainda esteja aqui, ou melhor, mesmo que a igreja ainda não esteja glorificada, mas isso não diminui em nada sua realidade espiritual, divina e celestial. A igreja divina é espiritual e é celestial. Contudo, irmãos, olhem que ligação a igreja tem com a Trindade. O que acontece no nosso meio aqui, tudo que experimentamos aqui, unidade, amor, fé, é o resultado daquilo que Deus já experimenta no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são unidos, e é por isso que a igreja na terra também é unida. Agora, número 3, eu vou acabar. A intimidade da igreja. Verso 19 e ao 22. Vamos lá. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esse versículo descreve, irmãos, o 19, eu vou falar rápido, a reversão das desvantagens. Eu não sei se você vai prestar atenção nisso aí. O versículo 19, você não observou nada diferente aí, irmãos? Assim já nós sós, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Por quê? Ele está se referindo ao quê? A primeira informação do texto, que estávamos afastados, longe de Deus, sem família. Agora, o que é que somos? Já não somos estrangeiros, longe, nem peregrinos, mas somos o quê? Concidadãos e sóis da família de Deus. Paulo é muito inteligente, irmãos, muito inteligente. Ele está, como eu disse a vocês, descrevendo a reversão das desvantagens dos gentios, resumidas na onde? Onde foi resumida as desvantagens dos gentios? Quem pode me dizer? Em que versos aí foi resumida as nossas desvantagens? Versículo 11 ao 13. Nos versículos 11 ao 13 é falado de que aí? Das nossas desvantagens. Que estávamos separados da comunidade, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que nós estávamos, irmãos? O que é que Paulo está tratando para você aí? O que é que Paulo está fazendo aí no versículo de número 19 agora? Dizendo para nós o quê? Aquelas desvantagens que eu falei, do versículo 11 até o 12, não existe mais. Aleluia. Vocês agora não são mais estrangeiros. Vocês agora não são mais peregrinos, mas agora vocês são da família de Deus. Isso é muito forte, irmão. O que Paulo está dizendo para nós agora é que já não somos estrangeiros.
são agora da família de Deus. Vocês não são mais um povo estranho. Vocês não são mais um povo sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora, concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Irmãos, somos a família de Deus na terra. Você acha pouco isso? Irmãos, somos a família de Deus na terra. É pouco isso, meu irmão. É pouco que Deus nos transformou. Família de Deus, meu irmão. Enquanto eu lia isso, eu dizia, meu Deus do céu, isso é grandioso, Senhor. Sem Deus no mundo, sem esperança. Agora vocês são da família de Deus. Agora vocês fazem parte da família de Deus. Agora veja, irmão, o significado de concidadãos. Concidadãos é um indivíduo que goza da mesma cidadania que outrem. O indivíduo que é natural da mesma localidade. Está começando a entender? Ou seja, agora vocês gozam das mesmas promessas, são herdeiros das mesmas promessas, natural da mesma localidade. Vocês desfrutarão do mesmo eterno, glorioso céu dos judeus que crê em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês são do mesmo lugar agora, quando ele diz concidadãos. É isso que quer dizer, natural do mesmo lugar. Vocês têm os mesmos direitos que eles. Agora, é o que Paulo está dizendo aí para nós. Não é tremendo isso, irmão? Porque a cruz fez de vocês, judeus e gentios, escute isso, a família eterna, gloriosa, bendita, amada, santificada e perdoada de Deus. Agora, juntos como a comunidade da fé, como a família de Deus, nós estamos juntos, marchando para onde? Marchando para Sião. Sião que nos espera, irmãos, porque logo, logo nós chegaremos lá. Agora vamos para o verso 20. Eu vou acabar a mensagem agora, porque não é possível um negócio desse. Vamos lá, irmão. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. O que é que vocês entendem quando a Bíblia diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos aí? Essa parte é muito interessante, eu não podia pular ela. Deixa eu dizer uma coisa. Os apóstolos foi levantado por Deus, preste bem atenção para você entender esse último tópico. Os apóstolos foram levantados por Deus para lançar o fundamento da igreja. Quem é o fundamento da igreja aí que você está lendo aí? Quem é o fundamento? Os apóstolos. Eu quero que você entenda aqui. Isso aqui eu quero que você entenda. Os apóstolos foi levantado por Deus para lançar o fundamento da igreja, que é Cristo. Aí, irmãos, olha, presta atenção aí, olha. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, com isso, o texto está dizendo para nós que os apóstolos, eu vou acabar já, foi chamados por Deus para lançar o fundamento, que é Cristo. A tarefa dos pastores é de quê? Edificar sobre o fundamento dos apóstolos. Presta atenção para vocês entenderem isso. Isso é muito importante para o que está acontecendo aí fora, tá? Apóstolos foi chamado para quê, pastor? Lançar o fundamento, que é quem? Cristo. Pastores para edificar sobre o fundamento dos apóstolos. E é por isso que não existe mais apóstolos hoje. Por quê? Eles foram um grupo especial que lançou o fundamento da igreja universal. Os pastores, escute isso, irmão, eles não lançam fundamento nenhum. Eles não constroem em cima desse fundamento, mas eles constroem de acordo com o fundamento. Ou seja, os pastores atuais não podem ensinar, explicar nada que os apóstolos não possam dizer, sim, está correto, é isso mesmo, porque o fundamento foi dado por eles. Eu quero que vocês entendam isso, irmão. Isso aqui é o ponto crucial para uma igreja bíblica santa não ser enganada, irmão. Isso aqui é uma luz diante da escuridão que nós estamos vendo aí. Talvez você não está entendendo o texto.
os apóstolos lançou o fundamento, a base da igreja, de modo que nenhum pastor pode querer lançar outro fundamento. Por quê? Porque não precisa. Deus já chamou alguém para lançar. O que é que o pastor faz então? Edifica em cima. Continua. E aí quando aparece, escute bem, alguns pastores novos, ou até mesmo apóstolos, ensinando coisas novas, que os apóstolos não ensinaram, ensinando coisas de modo nenhum, que de modo nenhum Paulo pudesse dizer, sim, está correto, é isso mesmo. Pedro pudesse dizer, sim, está correto, é isso mesmo. João pudesse dizer, sim, está correto, é isso mesmo. Ou seja, lançando um novo fundamento, ao invés de construir em cima do fundamento que já foi lançado pelos apóstolos. Sabe o que esses homens é? Falso profeta, lobo com pele de ovelha, charlatão. Não tenha nenhuma dúvida disso. Qualquer homem que surge com a nova doutrina, com um novo ensino, com uma nova onda de ensino, observe bem se Paulo, apóstolo Paulo, pode olhar para aquele ensino e dizer assim, eu ensinei também, está correto. Se Pedro pode olhar para aquele ensino e dizer assim, está correto, eu tratei isso em outras cartas. Se João pode olhar para aquele ensino e dizer assim, está correto, é bíblico. Se nenhum deles nunca tiver tratado sobre aquele assunto, e nem tão pouco ter pregado, e nem tão pouco poder dizer sim àquele ensino, corra, porque é um charlatão, é um falso profeta, é um falso mestre. E é por isso que não temos mais apóstolos hoje. Seria o mesmo que depois do edifício já pronto, você contratar uma empresa para lançar os alicerces do edifício. Mas o edifício já está construído. Agora você sabe o que é o edifício, irmão? A igreja está em andamento. Os fundamentos já foram postos pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. Então o pastor, o mestre, o líder, ele edifica sobre o fundamento que já foi lançado pelos apóstolos. Ele não vem para lançar um novo fundamento. Nesse caso, seria uma doutrina nova, um movimento novo, um evangelho novo, um ensino novo, tal que nem os apóstolos mesmos ensinaram. Herege, charlatão e falso mestre. Corra desses. Agora veja, quem é a pedra angular? A pedra angular fundamental é Cristo. É a pedra fundamental, no qual todo edifício bem ajustado nele, na pedra que é Cristo, onde os apóstolos lançou o fundamento, todo edifício bem ajustado. O que Paulo quer dizer que quando ele fala sobre o edifício bem ajustado? Irmãos, o sentido de edifício bem ajustado é o edifício que está na medida certa, que está em conformidade e concordância com a pedra angular que é Cristo. O edifício bem ajustado é aquele que anda e está em concordância com a pedra angular do texto aí, que é Cristo. Na doutrina de Cristo, ou seja, é a igreja. O edifício aqui é a igreja, tá, irmãos? Não sei se você percebeu isso aqui ainda. Que o edifício, Paulo lançou os fundamentos do edifício. E cada pedrinha desse edifício é eu e você. É isso que a Bíblia está falando aqui. Cristo é a pedra que Paulo lançou os fundamentos sobre essa pedra. E o edifício que cresce somos nós. Mas esse edifício tem que estar o quê? Está escrito o quê? Tem que estar bem ajustado sobre a pedra angular. O que significa isso? A igreja que está enraizada na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, que foi ensinada pelos apóstolos. A igreja que descansa sobre o acontecimento totalmente único de ser Cristo o seu centro. Cristo é a base da igreja, a rocha que fortalece a igreja, que guia a igreja, que sustenta a sua igreja. Toda a igreja que está firme nisso cresce para santuário dedicado no Senhor. Versículo de número 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Santuário dedicado no Senhor. Ou seja, esse santuário continua crescendo. Esse edifício continua crescendo. À medida em que pedras vivas continuam a ser acrescentadas e integradas à família de Deus. Quando pessoas vão chegando, convertendo, o edifício
vai crescendo e a família vai crescendo. Esse edifício somos nós. Cada pedrinha que vai chegando e sendo colocada nesse edifício, você é uma pedrinha viva que foi acrescentada, enxertada nesse edifício, e ele vai crescendo. Uma vez que essas pedras vivas continuam a ser acrescentadas e integradas, elas passam a viver dedicadas ao Senhor, porque foram integradas à família de Deus. Então elas passam a desfrutar das mesmas promessas, das mesmas bênçãos, porque faz parte agora da família eterna de Deus. Por fim, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo é quem dá à igreja a unidade, irmãos, solidez. Somos ainda um templo inacabado. É isso que o texto está dizendo aqui no final, tá? Quando diz assim, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que isso quer dizer, pastor? Que Cristo é quem dá à igreja unidade, solidez. E somos ainda um templo inacabado. Estamos ainda sendo edificados, e só depois do novo céu e da nova terra ouviremos a voz do Senhor dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E é por isso, irmãos, que a igreja não pode ser considerado um edifício já terminado. Enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor voltar, a igreja está crescendo mais e mais. Mais e mais, até que venha a ser o que está no propósito de Deus, que ela seja o tabernáculo de Deus, onde Deus habitará com eles para sempre, como está escrito em Apocalipse 21:3. A igreja cresce não como edifício de pedras mortas, mas como um crescimento orgânico de pedras vivas, como está escrito em 1 Pedro 5:2-5. A igreja cresce para se tornar o santuário dedicado ao Senhor. E juntos, como família de Deus, estamos rumo a Sião. Eu acabo a mensagem com Apocalipse capítulo 21, por favor, irmãos. Versículo de número 21. A igreja está crescendo e caminhando para esse fim aqui agora. Apocalipse 21, versículo de número 20. Primeiro, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora, então ouvi grande voz ainda vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Louvado seja Deus, fique de pé, vamos louvar ao Senhor Jesus.